Há pouco tempo, vimos as Olimpíadas Rafael Medina competindo na modalidade de surf pelo Brasil, e todos torcemos por ele. Vimos ele pegando um tubo nas oitavas de final contra o japonês Kanoa Igarashi e conquistando a vitória. Mas o que seria esse tubo? Alguma vez você já se perguntou como as ondas ficam com esse formato tubular nos campeonatos de surf? E como eles pegam ondas extremamente grandes, como elas se formam? Para isso, primeiro precisamos entender o que é uma onda e como elas se formam. Ondas são pulsos de energia que se propagam pelo espaço por algum meio, seja ele sólido, líquido ou gasoso. Por exemplo, ondas de rádio não precisam de um meio para se propagar, podendo viajar através do tempo, no vácuo. Já as ondas sonoras precisam do ar para poder se transportar. E sim, o ar é um meio com matéria suficiente para uma onda deste tipo poder se propagar. No caso, um gás. Ambos tipos de ondas têm formas diferentes na natureza. A onda que se propaga pelo espaço é chamada de eletromagnética, e a onda que precisa de um meio são ondas mecânicas. Mas, mesmo sendo tipos de ondas diferentes, existe algo comum entre elas. Elas não transportam matérias ao longo de sua propagação. Mas então, como os surfistas conseguem surfar? Pois bem, agora vamos entender como uma onda do mar se forma. Quando o vento bate em alto na superfície do mar, ele gera uma fricção na superfície da água. É como se ele empurrasse o mar para frente, fazendo com que a água gire em círculos com o mesmo sentido que o vento. Por exemplo, se o vento soprar para a direita, o sentido da rotação será o sentido horário. Mas isso não acontece apenas na superfície, pois a água é um único meio. Então essa rotação será exercida em uma certa profundidade também. Guarde essa informação, pois ela será útil. Essas ondas são as marelas. E por incrível que pareça, quando falamos de ondas do mar, estamos nos referindo apenas às marelas. Chamar as ondas quebradas de ondas é um equívoco, e é exatamente isso que responde a nossa primeira pergunta. O que é o tubo que Medina pegou nas oitavas de finais contra o japonês? Após a onda se formar próxima à costa, alguns fatores fazem com que a velocidade delas diminua, porém continuam acumulando energia. Se ela começar a desacelerar e mais alguma onda que consegue alcançar uma velocidade maior é criada atrás dela da mesma forma, essas ondas irão conseguir alcançar a primeira. E é aí que se encontra algo surpreendente. Quando duas ondas que possuem a mesma direção se chocam, elas se juntam e aumentam de tamanho para uma altura das duas ondas somadas. Assim, a nossa onda agora terá o tamanho dela mais o tamanho da onda que veio atrás. Além disso, por conta do movimento circular e da diminuição de velocidade, a parte da frente da onda estará em uma velocidade menor que a parte de trás, fazendo com que a formato de meio de uma parede. Dessa forma, com as ondas de trás ainda somando seu tamanho, ocorre o que chamamos de quebra de onda. Porém, nos instantes seguintes, o movimento circular perdura, o que gera o aspecto tubular. Ok, agora sabemos o porquê do aspecto tubular, mas e o tamanho delas? Bom, nesse momento do vídeo você deve ter entendido que o tamanho da onda está diretamente ligado com sua formação, que ocorre por conta da soma de várias ondas e a diferença de velocidade que há entre a parte da frente e a parte de trás. Mas eu não te contei ainda que essas ondas extraordinariamente grandes, como as gigantes de Nazaré, em Portugal, possuem um fator chave, o relevo oceânico. Imagine agora uma estrada em obras, e que por conta dessas obras metade da pista foi interditada. Isso gera congestionamento e faz com que os carros só possam passar pela metade da pista. Agora imagina que os carros estão vindo em direção a esse congestionamento e não conseguem frear. Algo parecido com isso ocorre com as ondas quando se deparam com uma subida abrupta no assoalho oceânico. Elas acumulam energia gerada por conta do movimento e é jogada para cima por causa da formação do relevo. Isso, somado aos outros fatores falados, gera enormes quebras que aí são aproveitadas no surf. As quebras da onda não são mais consideradas ondas, e estas sim transportam matéria, e vale notar que surfam em direção à transversal da onda, aproveitando o movimento circular. Esse é o Gerando Respostas, um projeto de extensão apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do ABC.
onde você pergunta e o engenheiro da energia responde.